Boa noite. A paz do Senhor Jesus a cada um de vocês. Que o Senhor esteja abençoando sua vida nessa noite. Para estar dando início a mais um culto, eu quero deixar para você nessa noite Salmo 122, que diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que nesse momento não está sendo possível nos reunirmos para juntos estarmos adorando ao nome do Senhor. Mas deixa eu te dizer que a tua casa também é casa do Senhor. E aonde você está aí, eu quero te convidar a reunir com a sua família, a chamar os seus e juntos adorarmos ao Senhor nessa noite. A engrandecer aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Que o Senhor, Ele seja motivo da sua alegria nessa noite. Para tudo que você estiver fazendo neste momento, se desconecte do mundo natural e conecte com o mundo espiritual neste momento. Nós vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que tem feito, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, Pai. Bendizemos e exaltamos ao teu nome. Peço ao Senhor que visite cada lar neste momento. Que venha, Senhor, com a tua graça, com o teu poder, Pai. Tocar corações, tocar vidas. Pai, que o Senhor venha inundar, Senhor, neste momento, Pai. A cada casa, Senhor, com a tua presença e com o teu amor, Senhor. É o que nós te pedimos neste momento, Senhor. Nós te glorificamos, Pai. Nós te adoramos, Pai. Aleluias. Sei que estás aqui neste lugar. Teu perfume eu posso sentir. Vem ao meu encontro, me abraça, manifesta a tua glória em mim. Sei que estás aqui neste lugar, teu perfume eu posso sentir. Vem ao meu encontro, me abraça, manifesta a tua glória em mim. Teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. Teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. O meu amado, o meu amado veio me ver. Eu vim adorar o meu amado. O meu amado veio me ver. Eu vim adorar. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Aí na tua casa, de onde você estiver, adore ao Senhor. Só Ele é digno de toda honra, toda glória. Todo louvor e adoração pertence ao nosso Deus. Oh, Senhor. Teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. Teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus.
vim adorar. Vem na força de um leão, com poder me envolve em tuas mãos, me abraça e me leva pra perto. Vem na força de um leão, com poder me envolve em tuas mãos, me abraça e me leva pra perto. Vem na força de um leão, com poder me envolve em tuas mãos, me abraça e me leva pra perto. Vem na força de um leão, com poder me envolve em tuas mãos, me abraça e me leva pra perto. O meu amado veio me ver. Eu vim adorar o meu amado veio me ver. Eu vim adorar. Eu vim pra te adorar, Senhor. Eu vim pra te dar louvor. Aleluia, Jesus. Nós viemos para te adorar, nós viemos para te exaltar, para te declarar que só tu é santo, 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 e não há outro além de ti. Oh, aleluia. Louvado e exaltado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu quero te convidar nessa noite a declarar o quanto Ele é poderoso. A sua vida, ela está no controle do Senhor. Todas as coisas estão no controle do Senhor. Em nenhum momento Ele perdeu o controle das coisas. Você só precisa crer que todas as coisas estão no controle do Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Pai. O que está sentado no trono e ao Cordeiro seja um louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja um louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio para todo sempre exaltado.
por ti, Senhor. Assim como a corça suspira pelas águas, eu tenho sede de ti, sede, sede, sede. Oh, nós te adoramos, Deus. Tu és poderoso, como os anjos cantam, nós também declaramos a ti. Seja honra, seja honra para todo sempre. Seja glória, domínio, majestade e poder. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Bendizemos o teu nome. Nós dizemos e nós proclamamos que não existe Deus como o Senhor. Não existe Deus que faz e que pode fazer o que o Senhor faz nas nossas vidas, ó Deus. Nós te damos honra, glória, louvor, majestade. Sim, ao Deus de toda glória, ao Deus que criou todas as coisas. Nós dizemos a Ele a glória, a Ele o louvor, majestade para sempre. Sim, Senhor, Tu és bem-vindo, bem-vindo aqui, bem-vindo na casa dos nossos irmãos. Senhor, bem-vindo aonde a nossa voz está sendo ecoada. O Senhor é bem-vindo, Deus, o Senhor é bem-vindo. Nós declaramos essa paz de Cristo sobre a vida de cada um dos nossos irmãos essa noite, durante esse dia, que eles sejam tocados pela Sua glória, Senhor, no nome de Jesus. Nós dizemos, Tu és todo poderoso, poderoso é o Senhor, nosso Deus. Aleluias, glória a Deus. Queridos, boa noite, graça e paz, sejam bem-vindos aí, tá bom? Deus abençoe a sua vida poderosamente, né? O nosso Deus, Ele é poderoso, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos ou do que esperamos, Ele faz na nossa vida, e eu tenho certeza que Ele fará na sua também. Seja bem-vindo, tá bom? Bem-vinda. E aí eu já quero te pedir para tirar todas as distrações daí, tá bom? Do pedaço, tira tudo que te distrai, para a gente juntos celebrarmos o nosso Senhor, tá bom? Hoje eu quero trazer um menino bacana demais para sentar com a gente aqui hoje, tá bom? Chama o Andrezão. Vem cá, Andrezão. Senhor, é bom o tempo todo com as nossas vidas, e eu queria agradecer o Senhor pela vida do André, pela família dele. Bem-vindo, viu, garoto? Senta aí com a gente. Deus abençoe você, tá bom? Isso aí, menino. Que bom que você veio, viu, Andrezão? Glória a Deus. Amém, boa Amém. noite, paz do Senhor Jesus. Todo mundo está aí assistindo, né? Glória então, a Deus. Amém. Bem-vindo, viu, Andrezão? Deus Amém, abençoe, prazer tá aqui. Tá bom? Prazerão ter
receber você aqui com a gente hoje, tá bom? Para esse culto, né? Vamos falar live, né? Culto, né? Nós estamos celebrando o nosso Deus, né? E culto é assim, né? A gente celebra o nosso Deus em todo o tempo, tá bom? Você que está em casa aí, você vai tirar aquelas distrações que eu já pedi para você, tá bom? E aí, liga lá a sua TV, se você puder, né? Liga a TV, faz aquele espelhamento lá para a gente poder, você ver a gente aqui bacaninha, bem grandão, tá bom? Então, Andrezão, diz pra gente aí, garoto, como é que foi um pouquinho da sua vida com Cristo aí? Como é que foi a sua história, né? Como é que foi a sua infância, né? Seus pais eram de Deus, não eram de Deus? Como é que é essa história? Conta um pouquinho pra gente aí. Amém, vamos lá. Minha história, né, de infância, começa da infância aqui. Eu fui nascido num lar cristão evangélico, né, como as pessoas dizem. Então, meu pai e minha mãe eram evangélicos, né, desde quando eu me entendo por gente. Então, a gente foi criado, cresceu na igreja, né, lá eu aprendi os princípios da palavra do Senhor. E tem aquele ditado que fala, né, filho de crente não é crente, só que na minha cabeça eu era crente, né, então eu era crente, ia na igreja, né, e só que chegou a fase de adolescente, chega a fase de adolescente, a gente quer quebrar a cara, né, quer ir lá, conhecer lá fora, lá o mundo, mas eu sempre tive, né, uma vida toda na igreja, com Cristo, sempre participei, sempre fui bem ativo na igreja lá. Mas na minha adolescência eu resolvi que eu não queria mais, não ia mais, e aí comecei a ficar em casa, fui ficando em casa, e aí fui me distanciando do Senhor, né? Nunca esqueci dos princípios, mas me distanciei do Senhor e fui para longe do Senhor e fiquei um período fora aí. Então a sua infância inteira foi nos pés de Cristo, né? Foi aos pés de Cristo, foi na igreja participando, né? Participava de tudo que tinha na igreja, não tinha tanto trabalho assim para criança na época. Mas o que tinha a gente participava, quando tinha oportunidade na igreja a gente participava, mas aí na adolescência eu me distanciei. Entendi. Teve um motivo, Andrezão, pelo qual você decidiu não caminhar com Jesus? Olha, não teve nenhum motivo assim grande ou específico que eu possa falar, mas talvez foi a vontade de conhecer uma vida fora de Cristo, ou longe de Cristo. Na igreja eu não tinha tanta atividade, não tinha tanto envolvimento assim na época de adolescente. Então eu achava a igreja um pouco sem graça, eu achava tudo lá muito sem graça. E eu comecei a ficar meio sem lugar. Eu falei assim, não, acho que eu vou começar a ficar em casa, não vou mais na igreja. E aí então, me distanciando. E aí você se distanciou. Quando que foi assim o dia que você acordou e disse assim, que eu estou fazendo aqui? Né? Quando que foi isso? Quando isso aconteceu na sua vida, Andrezão? Olha, isso aconteceu, eu estava bem distante de Cristo, então minha vida era sair, festa, essas coisas assim. E eu comecei a perceber que nos lugares que eu ia, né, é como se eu tivesse, sei lá, num lugar muito estranho, esquisito, que não me cabia. Onde que eu chegava, eu achava aquele ambiente. Eu sabia que estava todo mundo feliz, dançando, pulando, festejando, bebendo, mas sabe como você se sente? Você não é parte daquilo dali. Eu sabia que o meu lugar não era ali. E aí, saindo em festa e outra, eu comecei a perceber que eu estava realmente muito distante de Cristo e ali não era o meu lugar, não me cabia. Mas aí acho que a chave virou quando eu conheci a minha esposa, né, a Aline, que hoje é minha esposa. A tia Aline, fica até vermelhinha. Você não está vendo aí porque ela está atrás do celular, mas você tem que ver como é que ela fica vermelhinha. Fica. E aí eu conheci ela, não estava longe de Cristo. Glória a Mas Deus. um dia a gente indo para um show secular aí, né? O Espírito Santo começou a me incomodar a respeito de voltar. E aí foi a gente até conversando, ela nunca foi evangélica, mas na época ela conversando que já foi na igreja e tudo. E aí a gente conversando, a gente foi e fez um compromisso dentro do carro. A gente falou assim, não, então domingo que vem a gente vai na igreja. Olha. E aí a gente fez aquele compromisso que no próximo domingo ia para a igreja, e naquele dia o Senhor me chamou. Falou, olha, André, está na hora de você voltar. E aí falou, a responsabilidade da vida dela é sua. Aí o negócio apertou, né? O Senhor fala que a responsabilidade da vida dela era minha. Eu falei, nossa, pesou, né? E aí chegou domingo que vem, a gente não foi no culto, não foi na igreja. Passou o domingo, a gente não foi. Aí um outro dia qualquer, a gente conversando, ela foi, e o Espírito Santo me lembrou dessa aliança que a gente fez dentro do carro. Falou, André, você não foi na igreja. E aí eu lembrei, falei, realmente não foi, a gente precisa ir, né? Que a gente fez um compromisso de ir. E aí daí a gente começou a ir, frequentar, fomos num prédio que era próximo à nossa casa, da Aliança Eterna mesmo, lá a gente não se sentiu
a gente ficou bem deslocado lá e um dia a gente veio visitar aqui o prédio Mineirão e a gente sentiu a vontade, foi bem recebido, então assim, a gente está aí até hoje, né? Graças a Deus. Glória a Deus. E aí você conheceu a bênção da Aline, né, e tal. E como é que foi esse processo de sair do mundo e vir para Deus e ainda tá namorando com a Aline? Como é que foi esse processo aí, Andrezão? Esse processo foi um dos mais complicados, acho que talvez até para a Aline mesmo, porque quando a gente fala disso, né, a gente veio de um relacionamento que a gente era do mundo, então a gente tinha um relacionamento com as pessoas mundanas, né, um relacionamento de namoro comum, como a gente chama por aí. Mas pra gente que é cristão, entende os princípios da palavra de Deus, sabe dos princípios e sabe como é um relacionamento, né, que o Senhor aprova, e a gente, acho que a maior mudança radical foi aí na questão do relacionamento mesmo, porque a gente saiu de um relacionamento que era totalmente liberal, como do mundo hoje, né, as pessoas não são casadas, mas têm um relacionamento como se fossem casados, e aí a gente vem para Cristo e mudou tudo. E eu acho que isso foi a maior dificuldade nessa transição, mas eu sempre tive uma coisa comigo, quando eu for servir a Deus, eu vou servir a Deus de verdade. Amém. E aí eu lembro que nessa época que eu estava longe de Cristo, eu por várias vezes frequentei várias igrejas e fui por visitar porque alguns amigos me chamavam. Eu sabia que eu tinha que ir para Cristo, mas eu ia só para visitar. E aí eu via vários dos meus amigos aceitando Jesus, eles levantavam a mão, aceitavam Jesus, eles iam para o encontro, voltavam cheio de Deus, batizavam e tudo, e eles perguntavam: André, você não vai? Eu falei: não, eu não vou não. Porque se eu tomar uma decisão de servir a Cristo, porque depois eu descobri que filho de crente não era crente e eu precisava confessar Jesus. Aleluia. E aí eu sabia que o dia que eu entregasse a minha vida para Jesus ia ser uma vez só. Eu tinha isso dentro de mim. Eu falei: o dia que eu levantar minha mão, acabou, eu não quero saber mais do mundo. Amém. E aí, por isso que eu demorei tanto para tomar essa decisão. Mas aí o dia que eu tomei a decisão, eu falei: não, agora é de verdade. Aí eu falei com a Aline: agora é de verdade, eu não vou voltar. Ela falou: não, mas e aí? Não tem como a gente... conciliar. Eu falei: não tem como conciliar nada. Relacionamento em Cristo é santidade até o casamento. E aí a gente foi, né, até o casamento. Depois do dia que a gente tomou essa decisão, foi difícil, mas é uma decisão que eu tomei. O dia que eu aceitei Jesus, eu quero viver Cristo de verdade. Eu não quero viver pela metade ou viver sabendo que eu estou desagradando o Senhor. Glória a Deus. Pessoal. Fácil não foi, né, Dazão? Mas não. Foi possível, né? Foi totalmente possível. Na verdade, o Evangelho, ele é feito de renúncia, né? Sim. Se a gente não renunciar, aquele que não nega a si mesmo, eu costumo falar que ele não está apto por reino dos céus. Ele, na verdade, ele está fadado ao fracasso. Porque se você não consegue negar a si mesmo, você vai negar quem? O pecado? As ofertas que o mundo tem para te oferecer? Sim, né? Sim. Então você nunca vai conseguir estar em Cristo, cumprir o seu propósito, né? Glória que a Deus. É importante. E aí casou com a tia Aline, e aí chegou... E chegou a bênção do Nicolas, Eita, né? glória. Lindo, né? Que Deus me deu, graças a Deus. Depois de quantos anos de casado? A gente tava com 4 anos, né? De casamento. E aí o Nicolas chegou aí para somar aí essa família que Deus me deu. Glória a Deus. Parabéns, Deus abençoe a sua vida. Obrigado, viu, Andrezão? Amém. Pela sua história, né? Tá vendo aí, pessoal? Todo mundo tem uma história diferente uma das outras, né? Você já conheceu aqui pessoas que tiveram histórias de não conhecer Jesus, pessoas que encontraram Jesus através de uma Bíblia que achou na rua, pessoas que encontraram Jesus mesmo estando dentro da igreja, encontraram Jesus, pessoas que estavam em Jesus e foram embora e voltaram para Cristo de novo, agora decididos mesmo, né, a permanecer com o Senhor, tá bom? Então, de repente, a história do André é a sua história, né? De repente, você está aí perdidão no mundo, cresceu num lar cristão, cresceu, né, conhecendo o Senhor, estava perdidão e agora, mas ouça aí de repente a história do André, está te servindo para você tomar uma decisão hoje de voltar para o Senhor, porque o Senhor ainda está contando com você, tá bom? E a história do André foi bem propícia hoje para o sermão de hoje, sabe, irmãos? Eu acho que assim, foi bem propício, eu acho que Deus preparou todas as coisas que a gente nem combinou, né, André? A única coisa que eu falei para o André, André, eu queria que você fosse lá contar a sua história. E aí, conhecendo um pouquinho da história do André, porque ele é aqui do prédio, ele me ajuda aqui no prédio, aqui junto com os outros meninos. Depois você vai conhecer o restante da turma toda aí, tá bom? Então o André nos ajuda aqui no prédio, aqui, pastorear esse povo lindo que o Senhor tem guardado aqui no Mineirão. E aí, irmãos, eu orando, pedindo ao Senhor uma palavra, Deus me trouxe uma palavra, aí o testemunho do André veio, né? Dessa questão das pessoas, por que as pessoas vêm para Cristo e às vezes abandonam a sua fé, né? Vamos lá,
Você que está com a Bíblia aí, eu queria que você abrisse comigo. Carta que João escreve, a sua primeira carta, né? 1 João, capítulo de número 2. Eu vou ler só um verso com você, que é o verso de número 19, tá bom? Glória a Deus. Primeira carta de João, capítulo de número 2, verso 19, está registrado assim lá, olha. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco, mas isso é para que se manifeste que nenhum deles é dos nossos. Amém? Irmãos, lendo esse texto aqui hoje, eu começo a compreender umas coisas assim tristes, sabe, irmãos? Mas é porque de coisas que nós estamos vivendo nesse tempo de hoje. Hoje a gente vê o número de cristãos, né, que cada dia mais e mais eles param na fé. Eles abandonam a fé que um dia eles aceitaram. O número é crescente das pessoas que abandonam as suas igrejas. É crescente o número daquelas pessoas que, por abandonar a sua fé, abandonar a sua igreja, onde ele estava ali reunido, né, com os irmãos, por abandonar a sua fé, eles acabam culpando a Deus pelo que talvez eles queriam, não conseguiram. Às vezes acabam culpando a Deus porque estavam ali há tantos e tantos anos e nunca viveram experiências com Deus, né? E aí João, quando ele vai começar a escrever disso, ele começa a falar dos anticristos e tal, e aí ele diz que essas pessoas estavam no meio deles, viviam no meio deles, e acabaram abandonando a sua fé e foram embora e se tornaram anticristos, ou uma espécie de Cristo totalmente distorcida daquele Cristo que é o Cristo das Escrituras, Jesus, né? Eu creio, para mim, que é impossível alguém que teve um relacionamento pessoal com o Senhor e um dia abandoná-lo. Eu creio, para mim, que é impossível alguém que um dia entregou de fato a sua vida para Cristo e teve experiência genuína com Ele e um dia abandonar a sua fé. Para mim, na verdade, o problema dessas pessoas em abandonar a sua crença, a sua fé, abandonar talvez o Deus que ele criou na mente dele, é porque na verdade eles nunca conheceram a Cristo de fato. É por isso que abandonaram a Cristo, é por isso que deixaram o Senhor. Na verdade, quando as pessoas que estavam talvez distantes, ou talvez como foi no seu caso, André, as pessoas que estavam lá no mundo, perdidos, ou às vezes dentro dos prédios onde as igrejas se reúnem, eles ouviram aquele chamado de Cristo, que está lá registrado lá em Mateus, capítulo 11, versos de número 28 até o verso de número 30, que diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As pessoas ouvindo esse chamado, eles olhando para dentro de si, viram que estavam cansados, viram que estavam oprimidos. Eles precisavam alguém tirar essa opressão, esse cansaço. Então, eles, ouvindo o chamado de Cristo, disseram: eu vou para o Senhor, eu quero Deus, eu quero Jesus, porque Jesus prometeu para eles tirar o cansaço, tirar aquela opressão. Então, eles não vieram por causa de Cristo, mas vieram por causa do cansaço, vieram por causa da opressão. Na verdade, eles deveriam conhecer Jesus, eles deveriam se relacionar com Cristo, eles deveriam saber quem de fato Cristo é, e aí sim, vir a Ele, e aí Ele tiraria todo o cansaço, tiraria toda a opressão. O grande problema é que a motivação para estar em Cristo foi uma motivação errada. As pessoas vêm para Cristo, talvez hoje, elas vêm porque às vezes o casamento está à beira do fracasso. Eu vejo isso toda vez, direto e reto, lá na sala de aconselhamento. As pessoas vêm me procurar às vezes quando o casamento já está à beira da ruína, quando o casamento já está por um fio de acabar e de terminar.
E assim é um relacionamento que as pessoas procuram com Deus. Eles estão lá à beira do naufrágio do casamento, do matrimônio. E aí eles vêm para Cristo porque ouviram o chamado de Cristo, dizendo: você está cansado de passar isso no seu casamento? Você está cansado de passar essa dificuldade no seu casamento? Vinde a mim. Eles ouviram a voz de Jesus, mas a motivação para ir até Cristo foi a motivação errada. Porque eles só estavam querendo que Jesus tirasse o cansaço e que Jesus tirasse a opressão. Mas na verdade eles deveriam ir até Jesus pelo que Ele é, pelo quem Ele é e pelo que Ele representa. A grande dificuldade da maioria das pessoas hoje é porque vieram com essa motivação errada, não vieram porque quem Cristo é, eles não vieram pelo que Cristo representa. E aí, como eles chegaram, e aí eles não viram que nada mudou, na verdade, não era Cristo que deveria mudar eles, mas era eles mesmos que deveriam mudar por causa de Cristo, né? Mas eles não conseguem compreender isso, Andrezão. É muito difícil colocar na mente das pessoas que quem deve mudar aqui não é o Senhor, mas é a gente que deve mudar situações, irmãos. O grande problema de muitas pessoas que vêm para Cristo, eles vêm, mas na verdade, já que eu citei o casamento, eles vêm porque o marido não assumiu sua função sacerdotal em casa, o marido não ama a esposa. Ele veio agora porque ele deixou de amar a sua esposa e agora a esposa está lá totalmente insubmissa ao marido porque ele não ama ela, ele está trazendo dor, tristeza para ela e para os filhos, e agora ele procura Deus porque ele havia causado dor e tristeza. Ele deveria vir para Jesus porque Jesus vai tirar o cansaço, tirar a opressão, mas ele deveria vir para Jesus e mudar suas atitudes, porque se ele vir para Jesus e continuar com as mesmas práticas que ele tinha lá, é mais um que vai estar tendendo, mais um que vai estar fracassando na fé. É mais um que vai abandonar a sua fé. É mais um que vai renunciar à crença que ele declarou um dia, dizendo: olha, Jesus, eu preciso de Jesus porque um dia o pastor pregou bem. Um dia eu preciso ir para Jesus porque um dia eu ouvi alguém falando que Jesus tira todo o cansaço, tira toda a fadiga, tira a opressão que eu estou sentindo. Ele veio por causa de uma motivação, mas não permaneceu por causa de Cristo. É por isso que João está escrevendo, dizendo assim: olha, eles saíram de nós, do nosso meio, eles estavam conosco, saíram de nós porque não eram dos nossos. Na verdade, para mim, João está tentando explicar o seguinte, irmãos, porque eles vieram para perto de nós, mas vieram com a motivação errada. Eles estavam aqui e saíram porque não eram do nosso meio. Porque aqueles que permanecem com Cristo, permanecem em meio às tribulações. Aqueles que são de Jesus, permanecem em meio às aflições. Aqueles que são de Jesus, permanecem nos momentos mais difíceis da vida e não abrem mão de Cristo Jesus, porque estão aqui por causa de quem Ele é e por causa de tudo que o Senhor representa na vida deles. Se eu perguntar para você hoje, por que você quer Deus? Por que você anseia Deus? Qual é a motivação que te trouxe para o Senhor? Meu irmão, se a sua motivação não for trocada, talvez você também está a sua tendência ao fracasso, é abandonar a sua fé, porque você não mudou a sua motivação por estar aqui. O Evangelho nunca foi mar de rosa, irmãos, o Evangelho nunca foi isso. Vir para Jesus nunca foi desfrutar, irmãos, de um mar de rosas, de águas tranquilas o tempo todo. Eu quero que você entenda que vir para Jesus é tomar a cruz, é o que o André disse, renunciar a si mesmo. É tomar a cruz, irmãos. Tomar a cruz quer dizer que eu preciso levar, irmãos, a minha carga. Eu preciso levar a carga dos meus irmãos, levando a carga uns dos outros, irmãos. Eu preciso carregar essa cruz. Essa cruz Jesus não vai tirar dos meus ombros. Se você precisa mudar, o que você precisa é mudar a sua motivação, renunciar a você, para que tudo dê certo. As pessoas, elas vêm para Jesus, mas não aprendem com Jesus
elas não conseguem discernir o que Jesus ensinou, elas não conseguem aprender com Jesus. No verso de número 29, Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. As pessoas abandonam Jesus, abandonam sua fé, porque até hoje, ou até então, nunca aprenderam nada com Jesus. Não aprenderam nada com Cristo, não aprenderam nada para a sua vida, para que eles pudessem ter uma vida mudada, uma vida transformada. Eles não aprenderam a esperar no Senhor, por exemplo. Eles não aprenderam a suportar os reveses da vida. Eles não aprenderam a suportar quando as guerras chegavam. Eles não aprenderam a suportar quando eles precisavam lutar, irmãos. Evangelho, irmãos, quer dizer luta. É por isso que Paulo, quando escreve aos irmãos em Éfeso, ele diz que você precisa se revestir das armaduras espirituais. Jesus, ele diz certa feita para os discípulos, dizendo assim: olha, pensa você que eu vim trazer paz? Não vim trazer paz não, eu vim trazer guerra, eu vim trazer espada. Então, irmãos, o evangelho é luta, é guerra. Você precisa guerrear, então você precisa aprender com Jesus. Meu irmão, o problema das pessoas é que elas não aprenderam a esperar. Não aprenderam a esperar com Jesus e não aprenderam o que Jesus precisa ensinar para eles. Jó não esperava, irmãos, que ele ia passar pelo que ele passou. O evangelho é assim, irmãos, e eu quero que você entenda que vai chegar momentos na sua vida que você vai achar dizendo: olha, estou em Deus e eu achei que eu não ia passar por isso. Estou em Jesus e eu achei que esse negócio não ia me cercar. Estou em Deus e eu achei que a aprovação nunca ia chegar na nossa vida, meu irmão. Pelo contrário, Jó também achava que o que aconteceu com ele nunca ia acontecer, meu irmão. O que passou na vida de Jó, ele está lá tranquilo, sossegado, achando que aquilo nunca ia chegar na casa dele, mas veio com um propósito, irmãos. Veio com algo direcionado por Deus para a vida dele, para que Jó aprendesse, irmãos, que ele deveria deixar uma vida de religiosidade e passar a ter uma vida de relacionamento com Deus. Eu quero que você aprenda com Jesus, irmãos, que já que ele te deu o chamado dizendo: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Agora vem cansado, vem sobrecarregado, vem oprimido, mas chega aqui e aprende com Jesus. Aprende com Jesus, irmãos. A vida de Jesus também não foi um mar de rosa, irmãos. Jesus às vezes não tinha tempo para descansar. Jesus às vezes não tinha tempo para dormir. Jesus, para descansar, ele precisava tirar os discípulos com ele e se afastar por um período, às vezes, para poder descansar. Então, Abraão, meu irmão, Abraão também, ele não esperava passar o que ele passou. Por exemplo, Abraão recebeu um chamado. Abraão recebeu uma palavra, e a palavra de Deus para Abraão foi: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão recebeu um chamado para sair daquele lugar que ele está ali, irmãos, e talvez aquele lugar seja um lugar como foi o seu aí, como é o seu, um lugar talvez de dor, de cansaço, de opressão, e você recebeu um chamado de Deus dizendo: sai daí, vem para cá. E aí Abraão ouve aquela voz de Deus, de um Deus que ele não conhecia, de um Deus, irmãos, que em meio aos deuses que tinha naquele tempo, ele ouve a voz, mas ele não esperava passar pelo que ele passou. E o que ele passou, pastor? De quando ele ouve o chamado até cumprir a promessa foram 25 anos. Tempo. O grande problema da maioria dos cristãos que vem cansado, oprimido, eles não sabem o tempo de Deus, o tempo e o modo e as estações que Deus preparou segundo o seu grande e poderoso poder. O grande problema é que as pessoas vêm para Deus e deixam as coisas paradas no tempo. Irmão, guarda isso no seu coração. Tempo nosso não resolve as coisas. O tempo não tem o poder de resolver as coisas, irmãos. O que resolve as coisas, sabe o que é? É cuidado, é esperar o kairos de Deus e não o cronos que a gente tem.
tempo de Deus para as nossas vidas, irmãos. Embora Abraão, ele não esperava passar pelo que ele passou, mas ele permaneceu fiel. A sua fé não foi abalada. É por isso que a Bíblia chama ele de pai da fé, irmãos. Ele permaneceu. Imagine só se Abraão ouvisse a voz de Deus e retrocedesse e voltasse para o mesmo lugar da onde Deus havia chamado ele. O que seria hoje desse pai da fé? Mas pelo contrário, irmãos, ele tendo o corpo amortecido pela idade, a Bíblia diz isso, ele tendo o corpo já frágil por causa da idade já avançada, ele permaneceu fiel. E quando ele completa 99 anos de idade, a Bíblia diz que Sara engravidou. Quando ele completa 100 anos de idade, irmãos, ele está com um filho nos braços. O grande problema dessa geração, ou talvez o problema seu, talvez aí, é que veio porque houve a motivação, foi o cansaço e a opressão. E aí quando veio para cá, não aprendeu com Jesus. Não aprendeu a suportar os intempéries da vida, não aprendeu a suportar os momentos difíceis, não aprendeu a suportar quando Deus fala assim, não. O grande problema é esse. O grande problema de muito crente é que ele sempre, quando ele vai orar, ele quer que Deus diga sim. Sim, fala sim, Deus, sim. A minha oração precisa ser sim. A resposta de Deus precisa ser sim. Mas e quando Deus falar não com a gente? E quando Deus falar, espera. E quando Deus falar assim, para, não vai, fica aí quieto, não anda. A gente não sabe, a gente não consegue aprender com Jesus. A gente, irmãos, a gente aprende com Jesus a ser manso e humilde de coração. Para que eu preciso aprender a ser manso e humilde de coração, pastor? Para que eu possa encontrar descanso para a minha alma. É isso que Jesus está ensinando para a gente no verso 29. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a sua alma. O problema é que as pessoas vêm para Jesus cheio de cansaço, cheio de opressão, não aprendem nada com Jesus, e aí eles não encontram descanso para a sua alma em Cristo, e aí eles dizem assim, Deus não é bom, Jesus não é bom, a igreja não é boa, o pastor não é bom, o irmão não é bom, nada é bom. Então, meu irmão, na verdade aqui, não é Deus que não é bom, não é Jesus que não é bom, não é a igreja que não é bom, não é os irmãos que não são bons, talvez é você que não é bom. Talvez é você que está ouvindo que não aprendeu a descansar em Jesus, que não aprendeu a ter um coração humilde, a ser manso e humilde como Cristo foi, e descansar nele para encontrar, sabe o quê? Descanso para a sua alma, irmãos. Você precisa encontrar descanso na sua alma. As pessoas abandonam Jesus, irmãos, porque a alma delas não tem descanso. A alma vive gritando o tempo todo. A alma não tem descanso. E uma alma que não tem descanso, irmãos, ela nunca vai conseguir andar nos pastos verdejantes. Ela nunca vai conseguir alcançar as águas tranquilas. Ela não consegue compreender que Jesus é o bom pastor, irmãos. E que Jesus, como bom pastor, ele não deixa nada faltar, irmãos. Ele controla tudo e ele cuida de tudo. O grande problema é que quando chega no verso 4, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A pessoa acha que ela não está com a alma, não tem descanso na alma, ela acha que ela está sozinha, no vale da sombra da morte. Esse é o grande problema de muitos da igreja. E é por isso que abandonam a fé. É por isso que vão dando ouvido a qualquer vento de doutrina que aparece por aí. É por isso que vão dando ouvido aos anticristos. Aqueles que são figuras que parecem ser Cristo, mas não tem nada de Cristo, irmãos. Esse é o grande problema que a gente vai encontrando por aí. As pessoas saem, irmãos. As pessoas saíram. Elas vieram, mas agora saíram. Elas vieram por causa de um chamado. Vieram por causa do cansaço, da opressão, irmãos. Sabe o que Paulo diz a Timóteo?
1 Timóteo capítulo 4, verso 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Irmãos, nos últimos dias agora, muitos abandonariam a sua fé, e é isso que a gente está vendo hoje. Meu irmão, para e presta atenção com essa pandemia que a gente está vivendo aí. Quantos hoje abandonaram a sua fé? Quantos abandonaram a crença que um dia deram a Cristo Jesus, só que hoje já não querem mais em Jesus, já não vivem mais em Deus, já não querem mais saber do Senhor, porque deram ouvidos a esses espíritos enganadores. Deram ouvido não a Cristo, porque Cristo queria ensinar eles. Mas hoje, sabe o que eu vim fazer aqui? Sabe o que eu vim fazer aqui? Eu vim hoje dizer para você: abandone a sua fé. Abandone a sua fé. Hoje eu vim dizer para você abandonar definitivamente a sua fé. Abandonar, irmãos, essa fé num Deus que não é o Deus das Escrituras. Abandone a sua fé num Deus que você criou na sua mente, mas que não é o Deus que a Bíblia ensina que é, irmãos. Abandone essa fé num Deus que a religião te produziu na sua mente. Abandone essa fé nesse Deus. Abandone esse Deus, sabe por quê? Porque esse Deus foi uma imagem que você criou. E o Deus das Escrituras, ele proíbe, ele abomina a idolatria. Então você precisa abandonar essa fé. Você precisa abandonar esse Deus que você criou na sua mente. Você precisa, você que veio para Jesus, você que ouviu o chamado dele, mas eu quero que você hoje abandone a sua fé num Jesus, irmãos. Eu quero que você abandone a sua fé num Jesus que não vai fazer tudo por você. Eu quero que você abandone a sua fé nisso, porque Jesus, meu irmão, às vezes ele vai dizer não para você. E esse Jesus que sempre diz sim, que sempre diz amém para as coisas que você diz, esse Jesus não é o da Bíblia. Não é. Jesus, irmãos, na verdade, ele não vai fazer tudo por você. Sabe por quê? Porque Jesus já fez algo importante que você não teria condição de fazer. Sabe o que Jesus fez? Morreu naquela cruz, aquele dia. Ele se entregou à morte naquele dia. Ele foi até o inferno, tomou as chaves do inferno, tomou as chaves da morte, irmãos. Isso você não teria condição de fazer. Ele veio trazer o tempo da graça para você. Agora o resto é com você, meu filho, minha filha. Abandonar o pecado é com você. Abandonar o cansaço, a opressão e aprender de Jesus é com você, meu irmão. Tem coisa que Jesus não vai fazer, tem coisa que é você que precisa fazer. Tem coisa que é você que precisa levantar desse lugar de estagnação. Como é que é? Estagnação, tá vendo? É bom ter alguém do lado, tá vendo? É você que precisa levantar desse lugar, irmãos, de mornidão espiritual. É você que precisa tomar uma decisão na sua vida, como André tomou a decisão. Olha que coisa fantástica que Deus preparou aqui essa noite, irmãos. Olha, eu tomei uma decisão, eu quero Jesus. As coisas de lá não servem mais para mim. Meu irmão, Jesus não vai mudar o seu coração lá enquanto você não tomar uma firme decisão. André, para que Jesus pudesse governar a vida dele, a casa dele, ele tomou uma decisão. Então eu queria que você abandonasse essa fé num Jesus que você acha que é obrigado a fazer tudo para você. E esse Jesus não é o Jesus da Bíblia, irmãos. Este Jesus não é o Jesus que eu encontro nas Escrituras. Ele morreu numa cruz por você. Ele tomou a chave da morte do inferno. Agora você precisa se tornar uma nova criatura. Paulo diz isso. A diferença está aqui, irmãos, é quando eu me torno uma nova criatura. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, verso 17, diz assim: pois se alguém está em Cristo, olha isso, se alguém está em Cristo. O grande problema é que as pessoas vieram pela motivação errada, estavam aqui, mas agora saíram porque não estavam em Cristo.
não permaneceram em Cristo, não aprenderam de Cristo, então foram embora. Aí Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. É nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, vem para Jesus. Sabe por quê? Você precisa vir para Cristo, porque Ele te promete tirar o cansaço, a opressão. Mas quando você vir para Cristo, aprenda com Ele. Aprenda o quê, pastor? Aprenda a ser humilde de coração. Aprenda com Jesus o que Ele fez, faça, para que você encontre descanso para a sua alma. Enquanto a sua alma não encontrar descanso em Jesus, você vai sempre pensar em abandonar a sua fé. E aí quando você abandonar a sua fé, meu irmão, você estava aqui, mas agora precisa sair daqui e abandonar aqueles que são de Jesus, porque a sua alma não tem descanso. Se a sua alma não encontrar descanso em Cristo, irmãos, a tendência é o naufrágio na fé, é abandonar a fé. A Bíblia diz é a apostasia. E nós estamos vivendo um tempo de apostasia, irmãos, onde as pessoas estão abandonando a sua fé. Por causa da multiplicação do pecado, por causa da multiplicação dos homens maus, dos homens cruéis, por causa da multiplicação desses homens diabólicos que estão surgindo por aí, irmãos, por causa da multiplicação dessas pessoas más que a gente encontra por aí, irmãos, as pessoas vão abandonando a sua fé, porque não encontraram descanso na alma em Jesus. Então eu quero vir aqui hoje, nesse culto, irmão, dizer para você: abandone a sua fé em um Deus que as Escrituras não te apresentou. Abandone a fé, irmãos, numa religiosidade barata que as pessoas estão oferecendo por aí. Abandone a sua fé, abandone essa fé mesmo, mas agora tenha fé num Jesus que te chamou no estágio da onde você está, da forma que você está, para que você venha para cá. Tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, aprenda com Jesus, encontre descanso para a sua alma. Aí você vai passar tudo aqui com Ele, você vai passar as guerras, os conflitos, os desafios, mas vai permanecer de pé, porque você aprendeu com Ele. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Obrigadão, André. Deus abençoe você, sua casa, tá bom? Que Deus, Ele continue protegendo a sua família, a sua casa em todo o tempo, tá bom? Que venha tempos de descanso e de paz sobre a sua vida, sobre a sua casa. Lembrando mais uma vez, os céus não estão de lockdown, viu, irmãos? Deus abençoe a sua vida e que Deus traga paz para a sua casa em nome de Jesus.